nessa aula a gente, Sacramento volume 4, na próxima aula a gente já pode, depois de resolver alguns exercícios, começar o volume 5. Em termodinâmica nós começamos, na verdade, olhando os gases. Vimos que os gases têm características, propriedades, expansibilidade e compressibilidade. Vimos que tem as variáveis do estado do gás, pressão, volume, temperatura em Kelvin. Vimos que a gente pode aplicar transformações dos gases, isotérmica, temperatura constante, isocórica ou isovolumétrica, volume constante, isobárica, pressão constante. E no caso de o gás sofrer uma transformação, dividir por total. Se o gás não sofreu uma transformação, tem uma situação única na qual está faltando uma característica, PV igual a nRT. O que é o N mesmo? Número de mols. Número de mols que a gente, né, pegou da química emprestado ali. Nós vimos ainda que tem gás perfeito, gás ideal e gás real, né? Vimos como é que fica o gráfico de cada transformação, tudo tranquilinho. E logo em seguida começamos a estudar a teoria cinética dos gases, que nos permitiu calcular a energia cinética de uma molécula de gás e a energia cinética de todas as moléculas do gás. Claro, né, as moléculas são super agoniadas, embora elas sejam leves, elas estão em alta velocidade e são aos trilhões. Então, em qualquer porção pequena de gás, tem energia dentro dele. Essa energia interna do gás, que pode ser calculada por essa fórmula que a gente viu na aula passada, é, na verdade, energia cinética. Não se esqueça disso, é uma pergunta muito comum. O que é o N mesmo? Temperatura. Temperatura em Kelvin. O R é a constante universal, é a constante, então não interfere. A energia interna de um certo gás depende do número de moléculas e da temperatura. Se a temperatura aumentou, o U aumentou. Claro, né? Se esse número aqui aumenta, esse resultado aumenta. E o delta U fica positivo, maior que zero. Toda coisa que cresce nessa vida, né? Quando tu faz final menos inicial, dá um número positivo. Faz sentido? A UFSC adora te fazer raciocinar assim. Para um gás que tem redução de temperatura, ocorre uma variação positiva da energia interna. Mentira, falso, essa tu não assinala. Quando a temperatura diminui, é só olhar para a fórmula, o U diminui. E algo que diminuiu apresenta variação negativa. E se for uma transformação isotérmica, temperatura constante, não foi que a gente acabou de revisar? Se for isotérmica, o U continua constante e o delta U fica zero. Show de bola, faz sentido. Trabalho realizado por um gás. Lembrem-se que os motores que nós usamos, ou até uma usina termoelétrica como a Jorge Lacerda, ela se baseia na expansão de um gás para que menos pessoas trabalhem e as máquinas trabalhem por nós. Ou seja, se tu quiser que um gás realize trabalho para ti, tu tem que botar uma certa pressão e fazer ele variar de volume. Quanto maior a pressão do gás, mais força ele vai empurrar o êmbolo para cima, maior o trabalho. E quanto maior a variação de volume, mais trabalho o gás realizou. Faz sentido? Se o gás se expande só um pouquinho, é um motorzinho pequenininho, liberou pouca energia. Agora imagina um cilindro de um motor de navio. Quando aquela coisa monstruosa se expande, o volume, a variação de volume na expansão é muito maior e a energia devolvida é muito maior. Faz sentido? Pressão absoluta pode ser um valor positivo, um valor negativo, perdão. Pressão absoluta é sempre positivo. Ou seja, quem é que define o sinal do trabalho, já que esse é sempre positivo? Claro, quando um gás se expande, a variação de volume é positiva e logo o trabalho negativo. Claro, quando o gás se expande, o trabalho é positivo, que nem nos motores. A gente coloca combustível para ele queimar e aquecer e libera para a gente trabalho, movimento do carro. Mas se eu é que estou espremendo o gás, a variação de volume dele é negativa. E o trabalho é negativo, que nem nos compressores. Tu bota ele na tomada e aí parte da energia elétrica vai ser convertida no aumento de pressão do gás. Certo? Já te falei do carro movido a ar comprimido, não te falei? Imagina que legal, espreme ar do compressor na tua casa, depois abastece o tanque de ar comprimido do teu carro e quando tu aperta o acelerador ele libera um pouquinho daquele gás e faz o motor se movimentar aos poucos. Né? É óbvio que na hora que as pressões econômicas diminuírem, né, esse tipo de projeto vai começar a aparecer nas ruas. Para quem trabalha perto de casa, né, comprime ar ali rapidinho, encheu o tanque do carro, vai até o trabalho,
volta sem fazer barulho, liberando ar comprimido pelo caninho de descarga, chega em casa, já bota o compressor de novo para reabastecer o carro. Se não for fazer uma viagem muito grande, é de repente um tipo ideal de veículo. Bem interessante. E se a transformação é volume constante, isocórica, isovolumétrica, não tem variação de volume, então não tem realização de trabalho. É equivalente o pistão do carro ficar emperrado no cilindro. Não vai poder ir para cima e para baixo, o motor não vai girar, parou de funcionar, não vai mais realizar trabalho. Legal. Basicamente isso já tinha sido discutido. Agora, aqui tem um detalhezinho importante de tu lembrar. O motor, eu jogo o calor para o gás para ele funcionar. A gente chama esse calor que o gás recebe de positivo. Mas quando um gás perde calor para o ambiente, quando ele cede calor, a gente diz esse calor, a gente chama esse calor de negativo. Por quê, professor? Na verdade, os primeiros cientistas é que vão definir o sinal. Se eles quisessem definir o sinal contrário, poderia, as equações sofreriam pequenas mudanças, mas a matemática continuaria, dando conta do recado. Mas essa é a notação que nós vamos usar aqui na termodinâmica. Gás recebeu calor, positivo. Gás perdeu calor, negativo. E se o gás nem ganha, nem perde, o calor é zero e a gente chama essa transformação de adiabática. No passado a gente chegou a citar rapidamente ela, até para poder falar do ciclo de Carnot. Nós já vimos no estudo dos gases como é que se reconhece o gráfico de uma transformação isotérmica, isocórica e adiabática. Então é importante agora a gente revisar como é que se identifica uma transformação adiabática. Lembra? Essa é a isotérmica. Então quer dizer que ao longo dessa curva amarela aqui, a temperatura é sempre a mesma. Essa aqui é outra isotérmica. Em qualquer lugar dessa curva, a temperatura é a mesma. E essa curva laranja é uma curva suave entre duas isotérmicas. Como suave, professor? Se fosse assim, uma linha reta entre uma e outra, não é nada suave, né? Certo? Uma reta é a menor distância entre dois pontos, não é isso? Se eu vou fazendo a curva vagarosamente, eu demoro a me aproximar da outra, bem devagar eu estou me aproximando, certo? Se isso ocorre, é o indicativo de uma transformação adiabática. Por quê? Para não ocorrer troca de calor, os corpos não têm que ter a mesma temperatura? Porque se um está quente e o outro está frio, o calor vai do quente para o frio. Então é só eu fazer a temperatura mudar bem devagarzinho. Aí vai dar tempo de entrar em equilíbrio térmico sem grandes transferências de calor. Então faz sentido. Faz sentido a adiabática ser uma curva suave entre duas isotérmicas. O fato de a curva ser suave mostra que a mudança de temperatura é de pouquinhos em pouquinhos, e aí minimiza a troca de calor. Idealmente a troca de calor vai a zero. Show de bola! Então já sabemos reconhecer visualmente uma transformação adiabática, e nesse caso calor igual a zero. Primeira lei da termodinâmica. O que ela nos diz? Pessoal, energia não se cria, energia não desaparece, energia só se transforma. É o princípio da conservação da energia, lá desde o Lavoisier. Sabia que o Lavoisier ficou meses medindo tudo que entrava e saía do corpo dele, né? Para ele poder tirar essa conclusão. Esquisito, né? Imagina que desagradável. Ele passou meses pesando tudo que entrava e tudo que saía do corpo dele. Adivinha qual foi a primeira conclusão dele? Tá entrando ou saindo mais coisa? Entrando mais. Entrando mais. No início ele pensou, caramba, tá entrando mais massa do que saindo. Onde é que ele estava se perdendo? Ah tá, que a célula absorve, né? Só se nós fôssemos usinas nucleares. Para absorver massa, e transformar massa em energia, só se fosse uma usina nuclear ambulante. Na verdade, pois é, mas esse gasto de energia, ele não vem da massa. Porque quando tu converte massa em energia, tu está mudando os átomos, o núcleo dos átomos. A massa que entra no corpo humano tem que ser a mesma massa que sai do corpo humano. Onde que Lavoisier estava errando ao medir? O que sai do teu corpo na hora que tu percebe? Suor. O suor, o vapor, tu perde litros de água pela pele, né? Certo? E ele não estava levando isso em consideração. Logo ele percebeu que ao colocar um plástico em volta do corpo, um material suave, ele percebeu, caramba, tá saindo vapor por aqui, é isso que está faltando nos meus cálculos. Depois ele percebeu que o corpo humano conserva massa. Dava muita diferença, né? Eu não lembro exatamente no estudo dele quanto que deu, mas dá uma diferença razoável, né? Se tu, por exemplo, fazer esporte, numa partidinha de futebol, tu vai perder um litro de eu sei que o lutador ele fica perdendo vários litros para chegar ao peso certo. Outro motivo, né? O motivo do lutador é ele conseguir ser fortão e entrar numa categoria
boa para ele, né? Exatamente, o objetivo do lutador é outro. E eles perdem 6 quilos, geralmente, antes da luta. Agora, tu, por exemplo, jogar futebol com teus amigos, às vezes a camisa sai encharcada, não é? Sai. Só do cara torcer ali vai dar uns 200 ml. Isso do líquido que ficou na camisa. Imagina tudo que já não evaporou do corpo do cara. Dá um litrinho frouxo, certo? Galerinha, por isso que precisa, né, além da alimentação, que já traz um pouco de líquido, precisa tomar um pouquinho mais de água para equilibrar, né? Antigamente se achava que tinha que tomar 2 litros de água por dia, porque eles achavam que toda a água que sai do corpo tem que vir de água líquida. Mas não, quando tu come um bife, tem um monte de água dentro da proteína do bife, né? Então, ao comer o bife, tu tá te hidratando também, certo? Hoje nós sabemos, então, que o ser humano precisa, de repente, 1 litrinho de água por dia, né? No limite, assim, além de uma boa alimentação, certo? Galerinha, olha só. O que é que mesmo? Quantidade de calor. Joguei calor pro gás. Qual é a primeira consequência? O gás aumenta a temperatura. Isso. A pergunta seria, será que ele expande ou esquenta primeiro? Esquenta. É obrigatório esquentar, porque como é que ele vai bater com força no êmbolo para erguer o êmbolo se a molécula não ficou mais veloz? Ou seja, quando eu jogo calor pro gás, a primeira consequência é aumento de energia interna. E uma pequena parte desse calor é convertido em trabalho. É isso aí. Então é uma coisa bem lógica. Se eu joguei calor pro gás, esse calor tem que se transformar em algo. Uma parte vai esquentar o gás, aumenta a energia interna, geralmente 70%, e só 30% faz o gás se expandir e realiza trabalho. Por isso que eu já te falei, a cada 100 pila de gasolina, 30 vai e volta, 70 sai pelo canto de descarga, esquenta o ambiente, polui o meio ambiente, é algo bizarro. Fala. O professor de Química falou que se a gente for liberando calor aos poucos, a gente cozinha o alimento mais rápido. Também se aplicaria... Se aplica o aproveitamento de energia do gás. Se tu libera o calor todo de uma vez só, o gás vai esquentar demais, não vai dar tempo de expandir e boa parte do calor vai ser dissipado pelo meio ambiente. Concordas comigo? Se tu vai jogando calor aos poucos, ele vai expandindo aos poucos e cada quantidade de calor que jogar vai dar uma expandida, então vai aproveitar melhor. Os motores diesel, olha o que tu falou, bem legal, agora que eu percebi que está relacionado com isso. Houve uma revolução no consumo de combustível dos motores diesel nos últimos anos. Por quê? Porque antes, quando tu jogava diesel dentro do motor, tu jogava tudo de uma vez só, uma xiringada de diesel lá dentro. O gás era espremido, ar com o diesel e depois explodia. Agora os novos motores diesel, eles dão várias espreadas pequenas de diesel. À medida que o ar está sendo espremido, dá uma xiringadinha, depois mais um pouquinho, ou seja, vai ocorrendo a queima aos poucos. Diminuiu o barulho e o consumo dos motores diesel modernos, certo? Então tem tudo a ver. E justamente por isso que no ciclo de Carnot nós vamos ter 2 transformações adiabáticas, que são transformações teoricamente lentas de um ponto para o outro. Como o motor gira rápido, a gente nunca vai conseguir atingir o ciclo de Carnot na prática. O motor diesel não passa pelo carburador, não é gás que entra lá dentro, é direto líquido? Na verdade, o bico injetor do motor diesel recebe o diesel em alta pressão e já dá uma espreada de diesel vaporizado lá dentro. E o ar entra por outro caminho. Ou seja, não tem a mistura do ar com o combustível antes de... Certo? Igual parecido com injeção eletrônica, que já injeta o combustível vaporizado lá dentro e o ar entrou pelas válvulas. Certo? Ótima colocação. Galerinha, uma parte importante para finalizar esses nossos conceitos de termodinâmica é entender as transformações cíclicas. Transformação cíclica, o próprio nome já diz, né? Completa um ciclo. E pensa bem, se o gás estava nessa situação no início, ao completar o ciclo ele não chega na mesma situação? Sim. Ou seja, a temperatura inicial é igual à temperatura final. E se a temperatura não muda, a energia interna não muda. O ΔU fica zero. É a primeira coisa importante sobre transformação cíclica. Ao completar o ciclo, a energia interna daquele gás não variou. Porque o início é igual ao fim, temperatura inicial é igual ao final, sem mudança de temperatura, o ΔU fica sendo zero. Mas o que me chocou quando eu aprendi, eu lembro como se fosse hoje, eu no terceirão, cara. Era final de ano, faltava um mês para o vestibular, o cara começou a termodinâmica no terceirão. Imagina o pandemônio. E a gente não tinha visto bem no segundo ano. Então foi bem impactante. Eu lembro que ele mostrou a transformação cíclica e falou, galera, quando é no sentido anti-horário, tu calcula a área de dentro do gráfico para calcular o trabalho, só que fica negativo. Eu lembro como se fosse hoje. O senhor falou isso. E eu estava quietinho por enquanto. Galera, se for no sentido horário, mais uma vez calcula a área dentro do ciclo.
e ao calcular a área tu obteve o trabalho. E nesse caso, já que é no sentido horário, é positivo. Na hora, né? É irresistível. Professor, por quê? Por que no sentido horário é positivo e no anti-horário é negativo? E coitado, não sei se ele não estava preparado naquele momento para aquela pergunta, ele ficou e não explicou, cara. E óbvio, eu não fiz a pergunta de novo, também não fui deselegante, deixei quieto, fingi que entendi e tal. E em casa fui dar uma estudada para ver se eu tinha uma maneira de não decorar. Embora seja fácil, né? Anti-horário menos, horário mais, certo? De qualquer maneira, eu queria uma maneira matemática de, se eu esquecer, conseguir resolver essa charada. E estudando à tarde em casa, eu percebi que é muito fácil entender isso. É muito simples entender por que um é positivo e outro é negativo. Me acompanhem, por favor. Quando um gás se expande, volume aumenta, trabalho positivo, não foi isso? Quando um gás é comprimido, o volume diminui, trabalho é negativo. Tu concorda que se eu separar esse ciclo nessas transformações, dá o mesmo, juntando as duas, gera aquele ciclo? Sim. Vamos calcular o trabalho dessa transformação. Trabalho, pessoal, pode ser calculado através da área. Eu acabei não citando isso a primeira vez que a gente falou sobre trabalho, mas eu coloquei aqui no cantinho, ó. Afinal, quando eu calculo uma área dessa, eu não estou multiplicando P por V? Então calculando a área, eu estou, na verdade, multiplicando P por V, ou seja, calculando o trabalho. Como é que se calcula o trabalho de uma transformação como essa? É só calcular a área embaixo do gráfico. Toda essa área aqui é o trabalho. O que aconteceu com o volume do ponto inicial para o ponto final? O volume diminui nitidamente, não é isso? Se o volume diminuiu, esse trabalho fica positivo ou negativo? Negativo. Espremeu o gás, trabalho negativo. Vamos calcular a área dessa transformação. Tu pega a área embaixo do gráfico. É toda aquela areazinha ali. O que aconteceu com o volume do início para o fim? Nitidamente aumentou. Então esse trabalho essa área representa um trabalho positivo. Se eu uno uma com a outra, vai ter uma parcela com trabalho negativo e uma parcela com trabalho positivo. Quem que vence? Negativo. Claro, o negativo não é maior em módulo. Sempre que uma transformação cíclica ocorre no sentido anti-horário, a transformação para a esquerda tem uma área muito maior que a transformação para a direita, que é por baixo. Então, globalmente, o trabalho fica negativo, que é o caso dos refrigeradores, por exemplo. Em compensação, eu fiz esse outro exemplo de ciclo no sentido horário. Professor, no sentido anti-horário é quadrado, no horário? Não, eu fiz figuras quaisquer. Lembra do ciclo de Carnot, que esquisitão que ele é? Poderia ser um triângulo também, ou um coração para os amantes, sem problema nenhum, certo? Então, ó, tudo bem ter separado esse ciclo em duas meia voltas? Se unir os dois dá um ciclo completo, né? Vamos calcular o trabalho nessa transformação. Pega toda a região embaixo do gráfico e calcula a área. Positivo ou negativo? Positivo porque o volume aumentou. Trabalho positivo. Outro ciclo. Pontilhada e pontilhada, área embaixo do gráfico. O que aconteceu com o volume? Se o volume diminuiu, o trabalho fica negativo. Se eu unir os dois, quem ganha? Claro, a área positiva é maior que a área negativa, vai sobrar trabalho positivo. Sempre que tu vê um ciclo completado que gira no sentido horário, sabes que é um motor, que não é um refrigerador, é um motor. Beleza, então se esquecer que no anti-horário é negativo e horário é positivo, separa o teu ciclo em dois pedacinhos, raciocina um pouquinho sobre o valor de cada um deles, que tu vai conseguir relembrar esse fato. A colega, bem na hora que eu terminei essa parte, a colega levantou uma questão ótima. Professor, faz essa aqui que eu estou com dúvida. Eu não vou fazer a mesma, porque tu pode assistir no vídeo. Eu não vou fazer a mesma que tu pode assistir no vídeo que eu fiz para a colega, mas vou fazer a do lado. Então eu vou fazer de exemplo para vocês a questão 56 da página 123. Página 123, questão 56. Eu fiz a 57 na outra turma. Aí tu arrisca a 57 depois, né? E dá uma conferidinha na solução lá na net.